que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, para as bodas, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém. Palavra de Deus. Irmãos, recentemente, todos os meios de comunicação noticiaram que, eu creio que o maior lutador de MMA de toda a história, minha opinião, noticiaram que ele foi flagrado pelo exame antidoping, pois ele estava consumindo cocaína. E ele, ao ser entrevistado, ele pediu perdão aos seus fãs. E ele disse que cometeu algo muito besta e ele foi idiota por ter, como um homem que deve dar exemplo, dar um mau testemunho. E John Jones disse que ele foi pego de calças curtas. Quantos já ouviram essa expressão? Ser pego de calças curtas. Alguém já ouviu essa expressão? Algumas vezes eu já fui pego de calças curtas. Eu me lembro que quando eu não era evangélico e ainda estudante do ensino médio, de vez em quando eu fazia aquelas escolas que levavam umas 5 horas de relógio para fazer, minúsculas. E levei comigo, e todo mundo fazia também a mesma coisa, e que nada, vai dar tudo certo. Não tem como me pegar. Essa cola aqui é minúscula. Passei 5 horas fazendo ela, é impossível o professor me pegar. Na hora lá, o professor entregou a prova e eu aproveitei e inseri aquela cola no meio da prova, mas durante a prova, eu acho que eu dei um mole e vacilei. E eu fui pego de calças curtas. Já era, tomei 0 na prova. Talvez alguns de nós aqui, em algumas áreas das nossas vidas, já fomos pegos de calças curtas. E a história que nós lemos aqui em Mateus capítulo 25, fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E essas 5 virgens loucas, ou insensatas, como diz em algumas versões, elas foram pegas de calças curtas. Essas 5 virgens insensatas, elas não estavam vigilantes, elas não estavam preparadas para quando o noivo chegasse, bradasse, e elas fossem ao encontro do noivo para a tão esperada bodas ou casamento. Isso, irmãos, é algo muito perigoso. Jesus nos alerta para que nós não sejamos como essas virgens insensatas. O Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, em uma série de sermões que começou em Mateus capítulo 24, e aqui dando continuidade, ele abre os nossos olhos, ele descortina o nosso entendimento para que nós sejamos crentes, para que nós sejamos virgens prudentes e não virgens insensatas. E em muitas áreas das nossas vidas nós pecamos, nós falhamos, nós não vigiamos. Nós podemos um dia ser achados como essas virgens insensatas. Mas, apesar de eu
nesses dias está um pouco enfermo, e eu já ia recusando o convite do pastor Diogo, mas o Espírito Santo, ele me apertou nessa madrugada, ele falou, vai, transmita esse recado. Com amor estou aqui, irmãos, para te alertar que a vida cristã, a nossa vida cristã tem que ser guiada com atitudes, com características dessas virgens prudentes e não pelas virgens insensatas. Em Mateus, queridos, capítulo de número 7, no versículo de número 24, Jesus, ele nos dá um exemplo de como ser prudente. E ele diz que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos ser prudentes, queridos. O homem e a mulher de Deus que é prudente, ele tem 4 características muito firmes e fortes. Que a primeira dela é que o prudente, ele pondera todas as coisas. E o que é ponderar, queridos? É examinar com atenção, é refletir, é meditar, é pensar antes de tomar determinadas atitudes. Nós precisamos ser ponderados, queridos. Uma outra característica do prudente é que ele é sagaz, isto é, ele não se deixa ser enganado. Quantos crentes hoje em dia se deixam ser enganados por este mundo, por mentiras, pela inverdade? O sagaz é aquele que é ágil de espírito, que tem facilidade de compreender as coisas no reino espiritual. O prudente também, ele é cauteloso, queridos, e é sábio, uma sabedoria que não diz respeito a conhecimentos, a doutrinas, mas é uma sabedoria prática que te faz viver uma vida de vitória, de triunfo, porque você está vivendo na presença do Senhor, na sua palavra. E quando eu medito nessa palavra de que nós devemos ser como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, nós precisamos nos perguntar e precisamos saber, queridos, se nós estamos realmente edificando as nossas vidas sobre o correto fundamento. E o correto fundamento, todos sabem que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10, estava tendo uma dissensão na igreja de Corinto, porque alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, mas Paulo, no versículo 10, diz que eu, Paulo, edifiquei o fundamento, e outro edifica sobre esse fundamento. Mas ele finaliza esse versículo dizendo assim: mas veja cada um de vós como edificais sobre ele. Nós precisamos examinar as nossas próprias vidas e ver sobre qual fundamento nós temos edificado a nossa caminhada cristã, queridos. Em 1 Coríntios 3, 11, ele mostra que o fundamento é Jesus, porque ele diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Eu quero ser, irmão, nós devemos ser prudentes como essas virgens, e não como as virgens insensatas. E nós precisamos também, além de analisar sobre qual fundamento nós temos edificado a nossa vida cristã, é importante que nós façamos, queridos, uma autoanálise. Como é que está a nossa vida com o Senhor Jesus, de como eu tenho andado neste mundo. Talvez se aquelas virgens insensatas parassem para
fazer uma introspecção, uma autoanálise de como estava a sua vida, talvez elas teriam um fim alegre, elas teriam o privilégio de gozar a presença do noivo, de ceiar com o noivo, de participar da festa de casamento. Nós precisamos disso. Paulo nos aconselha a que nós façamos esta autoanálise no livro de Coríntios, 2 Coríntios 13, no capítulo 13, versículo de número 5, Paulo diz que nós devemos nos examinar, que nós devemos provar a nós mesmos, queridos. A vida cristã, todos os dias, nós precisamos parar, examinar os nossos caminhos, fazer uma auto-introspecção e ver que se realmente a minha vida tem sido uma vida de prudência. Será que eu tenho sido prudente? Ou será que eu tenho sido insensato? O Senhor quer, querido, que você tenha esse momento de examinar a si mesmo, de provar a sua fé. Isso é muito interessante, porque lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, se aquela igreja tivesse essa atitude de parar, de se autoanalisar, de se examinar, de provar a si mesmo, talvez ela não seria condenada. Mas ela tinha uma visão errada a respeito de si mesma, e muitas vezes nós temos uma visão errada de nós mesmos, porque não paramos para nos examinar. No capítulo 3, lá de Apocalipse, no versículo de número 17, veja só como ela se enxergava. A Bíblia diz que, como dizes, o Senhor dizendo de Laodiceia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas a visão do Senhor para com Laodiceia era: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer que se nós realmente quisermos ter a bênção, o benefício de gozar casamento perfeito com o noivo Jesus Cristo, ceiarmos na sua boda, nós precisamos, querido, fazer esta autoanálise, este exame. Precisamos ser prudentes, amados. Interessante, quando eu olho para a vida dessas virgens, 5 prudentes e 5 insensatas, a única coisa que diferencia elas, queridos, é que as prudentes e as virgens, elas tinham, a princípio, a mesma característica, eram ambas virgens, ambas não tinham se contaminado, não eram prostitutas, não viviam uma vida de devassidão, de impureza, de imundície. A outra coisa é que ambas levavam lâmpadas. Mas o que diferencia elas é que as prudentes, além das lâmpadas que levavam, elas tinham com elas uma vasilhas cheias do azeite. E isto me diz fortemente, queridos, que se nós quisermos ser prudentes, nós temos que a cada dia sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, além de ter as nossas lâmpadas, além de termos um encontro com Jesus Cristo, além de sermos batizados pelo Espírito Santo, nós precisamos a cada dia sermos cheios da sua presença. Nós precisamos ter, além das lâmpadas, as nossas vasilhas, as nossas vidas cheias do azeite do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Queridos, e é necessário para que nós tenhamos as nossas vasilhas cheias do Espírito Santo,
a nossa vida transbordando com a presença do Espírito, querido, é necessário pagar um preço. É preciso fazer algo. Nós precisamos sair da zona de conforto para termos uma vida na plenitude do Espírito Santo. Talvez essas virgens insensatas, talvez elas se acomodaram na trajetória cristã, querido. Muitas vezes nós nos acomodamos. Na trajetória cristã, muitas vezes nós pensamos que ir para a igreja, nós pensamos que ler o Salmo todos os dias, um capítulo. Nós pensamos muitas vezes que jejuar a cada 30 dias é o suficiente para termos as nossas vasilhas cheias do azeite do Espírito Santo, mas nós precisamos ir além e romper com a zona de conforto, com aquilo que nos paralisa, com aquilo que impede o sobrenatural, o mover do Senhor em nossas vidas. Pare para pensar um pouco, querido, e talvez o Espírito Santo fale com você aí qual é a área, qual é a atitude, que é que você tem feito ou vivido, que mostra que você está lá vivendo na zoninha de conforto. Mas eu creio que essas virgens prudentes foram sensatas, foram cautelosas e pagaram um preço para ter as suas vasilhas cheias do Espírito Santo. E nós, nesta noite, querido, nós temos que decidir, tomar atitude, mudar a disposição do nosso coração para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo e ter azeite em nossas vidas, de tal modo que ele transborde e glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendo que, quando eu vejo a história dessas virgens, eu aprendo que o azeite não pode faltar jamais em nossas vidas. Fale assim com o irmão do seu lado, que está do seu lado. O azeite jamais pode faltar na sua vida. Fale, sacuda ele aí. A palavra de Deus diz aqui, querido, que no versículo 8, que as insensatas disseram assim às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. E a lâmpada, querido, fala de luz, não é isso? A lâmpada daquelas virgens insensatas estavam se apagando. A luz que muitas vezes há em nossas vidas, nós temos que ter cuidado, querido, para não se apagar. E quando a luz se apaga, aí surgem as trevas em nossas vidas. Querido, sem luz não há iluminação. Sem luz nós não podemos iluminar as nossas vidas, nós não podemos iluminar este mundo. Sem luz nós não podemos fazer a diferença neste mundo, querido. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz que nós somos a luz deste mundo, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O Senhor Jesus diz no versículo 16 que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique ao Pai Celeste que está nos céus. Nós precisamos brilhar, queridos. As insensatas, elas vacilaram porque sem o azeite, sem o enchimento do Espírito Santo, logo, logo as suas lâmpadas iriam apagar, queridos. E nós precisamos deste encher do Espírito para que nós possamos cumprir a palavra do Senhor e ser luz neste mundo, ser luz na nossa casa, ser luz no nosso trabalho, querido, ser luz aonde quer que nós cheguemos, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Quando eu vejo essas 10 virgens, eu aprendo que
Todas elas, queridos, elas tiveram tempo suficiente para se prepararem. Ambas foram submetidas às mesmas condições, aos mesmos ambientes. Quando você estuda, querido, a tradição judaica, aí você percebe mais ou menos o que o Senhor queria falar nesse capítulo de número 25, do versículo de 1 ao 13. Porque na tradição judaica, após a festa do desposório, após a festa de noivado, que era na casa dos pais da noiva, a partir daquele dia, o noivo e a noiva teriam 12 meses para se prepararem para o grande dia, para a grande festa de casamento. E os noivos se preparavam, de que forma? Eles preparavam a casa onde iriam morar, se preparavam financeiramente para receber, para a nova condição de casado. E as virgens se preparavam de duas formas. Elas se preparavam através dos seus, tendo um cuidado especial para as suas vestimentas, para as suas vestes. Imagine só que festa linda era. Ela tinha 12 meses a partir da festa de noivado para preparar os seus vestidos e as suas joias, os seus ornamentos. 12 meses, queridos. Quando eu vejo essas virgens, o Espírito Santo ministra no meu coração que ambas, queridos, tiveram tempo, tiveram os 12 meses, o tempo suficiente para se preparar para a chegada do noivo. E nós temos que ter cuidado, porque o Senhor vai exigir de nós o tempo que nós temos gastado neste mundo para se preparar para a sua vinda, para a sua chegada, ou para a nossa partida para o reino celeste, queridos. Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 5, no finalzinho, o escritor diz que nós devemos remir o nosso tempo. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 2, Pedro diz assim que para que no tempo que vos resta nesta carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E eu queria te perguntar, querido, nesta noite, como é que você tem gastado o seu tempo, querido? Você tem gastado o seu tempo no Facebook, na internet, no Instagram, na novela das 8, das 6, das 7, das 8, nem sei. Querido, nós precisamos deixar que o Espírito ministre em nossos corações, porque tempo é algo precioso. O pastor Diogo tem aqui uma pregação maravilhosa que ele fala de tempo. E Salomão diz no livro de Eclesiastes, querido, que há tempo para tudo debaixo da terra. Há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, há tempo para sorrir. Mas o Senhor nessa noite quer te dizer que, quer trazer ao teu coração que hoje é o tempo ideal para que você seja cheio do Espírito Santo. Hoje é o tempo propício para que na tua vasilha haja azeite transbordante e você viva uma vida na plenitude do Senhor. É tempo, queridos, de sermos cheios do Espírito Santo. Eu aprendo também no versículo 10, aqui do capítulo de número 25, que, como eu mesmo já disse, né, que as prudentes, querido, se prepararam para o noivo, deixando suas vasilhas sempre cheias de azeite. As insensatas não se prepararam dessa forma. Isso me ensina, querido, que nesta vida, o melhor preparo para recebermos o nosso querido noivo é sermos cheios do Espírito Santo. Não tem mistério. A forma de nós nos prepararmos
para o noivo, a forma de nós prepararmos para sermos aceitos nas bodas do Cordeiro, é sermos cheios do Espírito Santo, é vivermos nesta vida cheios na plenitude do Espírito Santo e nos encontrarmos assim até o último dia das nossas vidas. Quem sabe você nesta noite faça este pacto, esta aliança com o Senhor, de que a partir de hoje você vai viver até o último dia da sua vida transbordando do Espírito Santo, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu olho para esse versículo, amados, eu aprendo que muitas vezes as nossas vidas podem ser cheias com tudo aquilo que não presta, com tudo aquilo que não é do Senhor, com tudo aquilo que não é do Espírito Santo. Paulo nos adverte: não vos encheis, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, isto é, tome cuidado para com aquilo no qual nós temos enchido as nossas vidas, as nossas vasilhas. E muitas pessoas têm, ao invés de serem cheias com o Espírito Santo, como ele recomenda, têm se enchido com as coisas que são deste mundo. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitas pessoas têm, além de se enchido com as coisas que são deste mundo, muitos crentes têm se enchido, infelizmente, com pornografias, com vícios. Mas além de se encher com o que não presta, com as coisas que são deste mundo, infelizmente também tem se enchido com as coisas que são do diabo. E o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado, querido. Cuidado para que a tua vida não seja cheia com as coisas que são deste mundo. Cuidado para que a tua vida não seja cheia das coisas do nosso inimigo, das características, das atitudes do nosso inimigo, porque ele não se contenta com um crente que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Cuidado para que as nossas vidas não sejam cheias da nossa carne, da nossa carnalidade, do nosso ego. Efésios 2:3 diz assim que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também, queridos. Mas agora nós vivemos em um novo patamar. Nós vivemos, queridos, movidos não mais pela nossa carne, pelos nossos desejos carnais. E Paulo, ele alerta aqui, queridos: cuidado. Vocês viviam na carne em outro tempo, mas em tempos atrás, mas agora é novo tempo, é tempo de viver cheio do Espírito Santo. É tempo de encher as nossas vasilhas com o azeite do Espírito Santo. Nos enche, se permita que sua vida não seja cheia, querido, do mundo, da carne e do diabo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantos querem serem cheios do Espírito Santo nesta noite? Aleluia. Eu estava pensando sobre esse encher do Espírito Santo, e eu ouvi algumas coisas sobre isso, mas eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá uma coisa, me mostra, me dá uma ilustração, Senhor, me dá uma figura do que é, Senhor, esse
ser cheio do Espírito Santo. Aí eu estava lá tomando banho ontem, e de repente, surpreendentemente, o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma imagem de ser cheio do Espírito Santo, uma alegoria, uma comparação. E essa ilustração, querido, é a seguinte. Todos nós não, quase todos nós, os adultos aqui, nós temos um carro, né? Nós temos um veículo que nos conduz para o trabalho, que nos leva a ter gozos, viagens, passeios. E interessante que muitas pessoas que têm veículo, elas não se atentam para a recomendação do projetista ou do fabricante. E são relapsas. São como, muitas vezes, são insensatas como essas virgens, essas 5 virgens. E não toma as atitudes que deveriam tomar quanto a manter sempre os pneus do veículo calibrado. Eu mesmo tenho sempre essa preocupação a cada 15 dias. Eu sempre fico preocupado. Rapaz, está na hora de calibrar os pneus do carro, está na hora de completar a calibragem ideal do fabricante. Aquela calibragem que muitas vezes fica ali na tampa do combustível. E o Espírito Santo trouxe tão forte quando eu estava pensando isso em casa. E ele me mostrou que muitas vezes nós somos relapsos. Da mesma forma que nós nos esquecemos de calibrar os pneus do carro constantemente, nós somos negligentes, insensatos, imprudentes e não permitimos ser cheios do Espírito Santo de tempos em tempos. Nós, muitas vezes, devido aos problemas da vida, muitas vezes devido ao pecado nas nossas vidas, os pensamentos, muitas vezes carnais, as disposições pecaminosas, nós nos deixamos nos esvaziar do Espírito Santo, nós deixamos com que o pneu do nosso carro não esteja no ponto ideal, na calibragem ideal. E um pneu, eu estava dando uma lidinha, um pneu descalibrado, querido, ele pode causar alguns problemas, como, por exemplo, perda do controle da direção do veículo. E o crente que muitas vezes é negligente e se deixa permanecer vazio do Espírito Santo, é um crente que, por vezes, perde o controle, a direção da sua vida. Mas nós precisamos, querido, sermos cheios, como disse o apóstolo Paulo, encher-vos do Espírito Santo. Nós precisamos de tempos em tempos parar no posto, na oficina do Pai Celeste e deixarmos que o Espírito calibre os pneus da nossa história, das nossas vidas. Nós não queremos perder o foco, nós não queremos perder a direção, nós queremos viver uma vida nos trilhos, nós não queremos viver uma vida fora dos trilhos. Se deixe nesta noite, querido, ser calibrado pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo mostrou ao meu coração, eu já estou encerrando, é que o veículo descalibrado, muitas vezes, demanda uma energia maior, um consumo maior do motor, queridos. Demanda um gasto maior da energia mecânica do carro. O que isso se traduz para a gente? Isso se traduz para o consumidor de que a cada 20% de defasagem de pneu descalibrado, nós vamos gastar 2% a mais de combustível. E quando eu estava pensando nisso, querido, o Espírito Santo trouxe tão forte no meu coração que o crente vazio do Espírito Santo gasta energia à toa. O crente vazio do Espírito Santo
Gasta energia desnecessária na trajetória na vida. Gasta energia desnecessária em projetos que o Senhor não está presente. Em projetos em que o Senhor não concorda, não caminha contigo, querido. Nós precisamos gastar energia, querido, com aquilo no qual o Senhor moveu o nosso coração. Nós precisamos, querido, estar conectados com o Espírito Santo. Como nós nos conectarmos com o Espírito Santo? Jesus fala, Mateus capítulo 6, versículo de número 6, tantas formas de nos conectar com o Espírito Santo, mas Jesus diz que, mas tu, quando orares, quer se conectar? Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto te recompensará. Em Atos capítulo 10, a Bíblia conta a história de Cornélio. Diz que esse homem era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. A Bíblia diz que o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava, isto é, se conectava ao Pai. E o Senhor visita Cornélio e a sua casa. Visita com salvação, com poder, porque Cornélio constantemente estava conectado ao Pai através da oração. Se nós quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos estar conectados com o Senhor em oração todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos orar como George Miller, um alemão que tinha vários orfanatos na Inglaterra. Ele amava as crianças pobres da Inglaterra. E ele abriu vários orfanatos ali na Inglaterra. E a história diz que aquele homem, ele vivia movido pela fé e pela oração. E a história diz que esse homem, George Miller, ele não dependia de nenhum homem, que ele dependia exclusivamente do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a história relata que não tinha nada para comer naquele orfanato. E uma história específica diz que um dia não tinha nada para comer, ele coloca todas as crianças ao redor da mesa. E as crianças perceberam que não tinha nada para comer. E ele faz uma oração. Quando ele estava acabando de orar, a campainha lá do orfanato toca. E ele vai ver o que é. Era o leiteiro que tinha batido lá na porta do orfanato, porque o carro do leiteiro quebrou nas imediações. E o tempo que ele levaria para consertar o carro, todo o leite se azedaria. E o Espírito Santo tocou no coração daquele leiteiro. E o leiteiro levou e doou aquele leite para aquelas crianças. George Miller entra alegre, feliz, coloca o leite na mesa, agradece ao Pai, dobra os seus joelhos, se conecta ao Pai, e a companhia toca novamente. E vai lá George Miller, abre a porta, e quem era? Era o padeiro da vizinhança. Movido pelo Espírito Santo, veio trazer uma oferta, vários pães, para o orfanato de George Miller. Aquelas crianças se regozijaram naquela manhã. Esse homem, George Miller, a história diz que ele vivia desta forma. Seus orfanatos foram edificados na dependência do Senhor, na conexão que ele tinha com o Pai, Deus Todo-Poderoso, querido. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos viver com a vida, com uma ilustração que eu trouxe, cheia, calibrada. Os nossos pneus têm que estar calibrados e não descalibrados. Quando o pneu das nossas vidas estão calibrados, querido, o calibre correto assegura estabilidade no veículo, querido. O homem que é cheio do Espírito Santo é um homem estável, é um homem equilibrado, é um homem que não deixa com que as dificuldades, com que as tempestades da vida o abalem, o abatam. Como disse Jó no capítulo de número 19, versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive,
e que por fim se levantará sobre a terra vida equilibrada, vida cheia do Espírito Santo. Pode se levantar, não vou tomar mais tempo. Eu já tenho 41 minutos pregando, hoje é domingo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ame sem limites. Ame sem limites. Perdoe sem restrições. Renuncie ao teu eu, ao teu ego, à tua vontade. Trate o teu ego, querido. Trate aquilo na tua vida que te faz afastar da presença do Senhor. Considere tudo como perda, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Quantos querem mais uma vez serem cheios do Espírito Santo nesta noite? Façam um sinal. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que em primeiro lugar precisa ter um encontro com o Senhor. Eu não falo de ser cheio. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que precisa receber a visitação do Espírito Santo como vida no seu coração, no seu ser. Eu quero orar também por aquele que talvez, devido aos problemas, as situações da vida, foram se esvaziando. Um dia se encheu com o Espírito Santo, mas veio o problema, mas veio a dificuldade, mas veio as tribulações da vida. Aí você foi perdendo, você foi se deixando esvaziar do Espírito Santo. Pneu do seu carro foi descalibrando, foi perdendo o equilíbrio, foi perdendo a calibragem recomendada pelo construtor, pelo projetista. E talvez assim você chegou aqui nesta noite, frio espiritualmente, cansado de viver, sem esperança, pensando que o Senhor te abandonou, pensando que o Senhor não te ama, não vê a tua situação, o teu problema. Enquanto o Ministério de Louvor canta este louvor, você pode chegar aqui à frente com toda a tranquilidade, sem vergonha, sem frustração, porque eu creio que o Senhor reservou algo majestoso para a tua vida nesta noite.